Você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, que é onde nós estamos estudando, estamos recebendo a instrução do Senhor. Esse tem sido um estudo muito abençoado. Há poucos dias, uma pessoa me disse: pastor, perdi o medo de Apocalipse. Perdi o medo do livro de Apocalipse. Por muito tempo eu não estudei, não preguei no livro de Apocalipse, a não ser naqueles 3 primeiros capítulos. Mas agora o Senhor tem nos dado a bênção de uma compreensão melhor, não é? Também de receber uma instrução melhor do pastor Leandro Lima, de William Hendrickson, de Russell Shedd. E a gente está seguindo Leandro Lima, mas ao mesmo tempo estamos acompanhando também com William Hendrickson, com Russell Shedd. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 14, né? E estamos vendo os 7 anúncios aos vencedores da besta. A besta, aliás, as 2 bestas foram apresentadas aí no capítulo 13, não é? Que são os aliados do dragão. Nós estamos lembrando que Apocalipse tem uma estrutura que se divide em 7. O número 7 é muito importante no Apocalipse. E esse número 7 vai estabelecendo marcos. O Apocalipse é dividido em 7 vezes que se conta e recapitula uma história cíclica, não é? Que está sempre começando e terminando. Começa e termina de novo. É a história da igreja no seu tempo de proclamar o Evangelho, desde a vinda de Jesus até a sua segunda vinda, que nós estamos esperando. É a história da igreja vencedora, invencível, ainda que em alguns momentos da história ela até pareça desaparecer. A igreja é vitoriosa apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, apesar até mesmo das mortes por causa do nome de Jesus. É a minha história, é a sua história. Nós estamos dentro dessa história. Então, até aqui no capítulo 14, nós vimos 4 dessas divisões, né? O capítulo 14 agora, nós estamos terminando a 4ª divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a visão de Cristo glorificado e as 7 cartas para aquelas 7 igrejas. A segunda divisão, do capítulo 4 ao capítulo 7, o Senhor Jesus é recebido no trono de Deus, é coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toma da mão daquele que está sentado no trono o livro selado com 7 selos, e ao abrir esses selos, coisas vão acontecendo no decreto de Deus para o mundo. A terceira divisão vai do capítulo 8 ao capítulo 11 e descreve as 7 trombetas de juízo e também o testemunho da igreja diante do mundo, capítulos 8 a 11. Né? Então, na primeira divisão, 7 cartas às 7 igrejas e a visão do Cristo glorificado. Segunda divisão, 7 selos e a coroação de Cristo nos céus. Na terceira divisão, 7 trombetas e durante elas o testemunho da igreja no mundo. À medida que vão se avançando, tem um novo número de 7, coisas vão acontecendo. E agora no capítulo 12 até o 14, a 4ª divisão, que é a central das 7 divisões do livro, não é? Nós temos a batalha celeste, o dragão que persegue a mulher, mas a mulher dá à luz o filho varão, que é Jesus, né? Esse filho varão volta aos céus vitorioso, expulsa o dragão dos céus. Na cruz Jesus venceu, ressuscitou, foi assunto aos céus. O dragão perdeu todo o seu poder de acusar os eleitos de Deus, né? Ele agora não pode mais apontar os pecados do povo de Deus e exigir a sua condenação. Ele então é lançado para a terra. E ele desce furioso porque tem a sua maior derrota, a sua irreversível derrota. Então,
não pode mais fazer nada, ele passa a perseguir os descendentes da mulher, ou seja, a igreja, né? A igreja do Velho Testamento deu à luz o filho varão. Agora, os descendentes da igreja do Velho Testamento, nós, a igreja de hoje, que está sobre a terra. E o dragão chama então dois aliados. O primeiro aliado, a besta que surge do mar, identificada aqui no nosso estudo pelo pastor Leandro, como em toda a história, toda a organização humana que está sempre contrária a Deus, perseguindo, oprimindo, né? Tentando fazer com que a igreja, por meio do sofrimento, abandone o Senhor. A segunda besta, que é o segundo aliado do dragão, surge da terra, e ela é a falsa religião, que é sedutora porque opera sinais, prodígios e engana, porque apregou um falso evangelho. E ela, essa besta, ela imprime uma marca sobre aqueles que a seguem, que adoram a primeira besta e que estão submissos ao dragão. Imprime uma marca na mão e na testa. Mas essa marca não é literal. Essa marca é um estilo de vida. Um estilo de vida. E assim se impõe à igreja um grande teste. A igreja que está no mundo, um grande teste. É o teste da fidelidade. A quem esses crentes são fiéis? São fiéis ao Cordeiro ou são fiéis à besta? Receber a marca da besta é viver o padrão de vida mundano. E quem recebe essa marca reconhece estar fora da igreja de Deus e fora da salvação de Deus, fora do reino de Deus. Meus queridos, todos nesse mundo recebem uma marca. Uns recebem a marca do mundo, a marca da besta. Outros recebem a marca de Deus. Isso desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, mas especificamente e especialmente no tempo de Jesus para cá. E cada um então vive em respeito a essa marca que recebe. Cada um vive de acordo com essa marca. Quem recebeu a marca da besta, vive de acordo com a besta. Quem recebeu a marca de Cristo, a marca do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vive de acordo com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, de acordo com a sua marca. Então, no capítulo 14, nós temos uma nova série de 7. São 7 pronunciamentos celestes que apregoam as razões da vitória da igreja e as punições destinadas àqueles que têm a marca da besta. Então, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos o primeiro anúncio, né? E é dito àqueles que não têm a marca da besta, que é a marca de Deus que lhes assegura a vitória. Eles seguem um outro padrão de vida. Tem aí um número simbólico, 144 mil, mas eles simbolizam todos os eleitos, todos os escolhidos de Deus de todas as nações. É um número perfeito. E isto é muito importante. Nós seguimos aqui. E agora nós chegamos também ao segundo anúncio, porque eu estou apenas fazendo uma revisão rápida. Versículos 6 e 7, nós temos o primeiro anjo, mas o segundo anúncio, a segunda voz. E esse anjo tem o evangelho eterno. Nós sabemos que não foi dado aos anjos a tarefa de proclamar o evangelho. O que esse anjo está fazendo é trazendo o evangelho, colocando o evangelho em foco, né? E a expressão evangelho eterno imprime valor, dignidade ao evangelho, mostra o seu poder, mostra a sua vitória. Os versículos 6 e 7 então nos apresentam esse evangelho eterno sendo anunciado. É a tarefa da igreja. O terceiro anúncio vem no versículo 8, quando o segundo anjo, mais a terceira voz, né?
nos é apresentado. João está recapitulando, não é? E aqui ele nos apresenta, a terceira voz, nos apresenta Babilônia. Mas ele já a apresenta da perspectiva da sua queda. Ele está só adiantando, ele conta o final do filme primeiro, né? Dizendo que Babilônia caiu. Dá esperança à igreja, não é? Porque esse terceiro inimigo, esse terceiro aliado do dragão, antes mesmo de aparecer, já caiu. O primeiro aliado, a besta que surge do mar. Poder político, econômico, militar, que oprime. O segundo aliado, a besta da terra, a religião falsa. Cuidado com a religião que você está seguindo. Se ela não põe Jesus no centro, se ela não se firma na palavra de Deus, você corre um grande risco de estar seguindo a religião errada, porque Jesus é a única religião verdadeira. Terceiro aliado agora, a Babilônia, não é? Que diz respeito ao poder atrativo do mundo, o poder prazeroso, e o reverendo Leandro fala até aqui das coisas refinadas do nosso mundo, desse mundo natural, não é? Depois nós temos aí do verso 9 ao verso 12, a quarta voz, o quarto anúncio. Ele é específico para descrever a punição daqueles que foram marcados pela besta. Aqueles que rejeitam a Jesus e rejeitam o padrão de Deus, que rejeitam a marca de Deus. São os adoradores da besta. E eles estão bebendo um cálice. Esse cálice é o vinho da fúria, né, de Deus. O cálice da ira. Um cálice não misturado. Nós lembramos aqui, nós falamos na semana passada, de que no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, o vinho não tinha mistura nenhuma, por isso ele era extremamente forte. Então, para que ele se tornasse mais leve, eles acrescentavam água. Isso aqui significa que nessa ira, nesse sofrimento eterno daqueles que adoram a besta, não haverá mistura com graça comum. Hoje Deus está com a sua ira sobre o mundo, mas uma ira misturada com graça comum. É por isso que vem chuva, vem sol, é por isso que surgindo uma coisa chamada Covid-19, um vírus terrível, ainda tem a ciência para trazer alívio, para procurar solução para isso. Faz parte da graça comum de Deus. Mas então, esse sofrimento será com fogo e enxofre, tormento eterno, sem alívio nenhum, nunca, e eterno. Nós chegamos então, queridos, à quinta voz, né? A quinta voz, o quinto anúncio, no versículo 13. E eu quero convidar você então para lermos juntos, aí Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Pega a sua Bíblia, leia comigo o versículo 13 do capítulo 14, que diz: Então ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O verso 12 terminou falando da perseverança dos santos, né? Aqui está a consolação. Vale a pena ser fiel, mesmo sofrendo todo tipo de pancada vinda do mundo. E agora nos é apresentada na quinta voz a bem-aventurança dos mortos, que desde agora morrem no Senhor. É o quinto anúncio. Esse versículo enaltece a morte dos santos. Tem alguém da sua família que morreu crendo em Cristo? Mesmo que não tenha morrido sendo executado, mas morreu crendo em Cristo, na sua fidelidade. Minha mãe está hoje com 92 anos e
Não é fácil ser fiel ao Senhor nos sofrimentos dos 92 anos. Mas essa perseverança dos santos, né? Aqui está a perseverança, porque vale a pena sofrer privações neste mundo. Por que é que vale a pena sofrer privações nesse mundo? Aqui está o porquê vale a pena até morrer, se for preciso, para permanecer fiel a Cristo. Ele diz, porque o martírio nunca fica sem recompensa. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descansem das suas fadigas, porque as suas obras os acompanham. As obras sempre têm recompensa. Um dos assuntos que João está sempre tratando em todas as 7 vezes que conta essa grande história em Apocalipse é a situação dos mortos. É a situação dos mortos. No 5º selo, por exemplo, que Cristo abriu no capítulo 5, do verso 9 ao verso 11, que está, aliás, na segunda contagem dessa história, ele diz que viu as almas dos decapitados debaixo do altar dos céus, vestidos de vestes brancas, na presença do Senhor, desfrutando da presença do Senhor. E foi dito àquelas almas, lá no capítulo 5, que repousassem até que se completasse o número dos conservos que também iam ser mortos, como eles foram. Ou seja, até que se complete o número das testemunhas, dos mártires. Aqui no versículo 13 do capítulo 14, ele diz, sim, aqueles que morrem porque pagam o preço de uma vida por Cristo. Mesmo que seja a morte, são bem-aventurados. No livro de Apocalipse, João dá 7 bem-aventuranças. Mas esta que aqui está é central. É para os mártires, para aqueles que morrem no Senhor. A vida cristã, neste mundo, não é fácil. Ser um proclamador do Evangelho, não é? A gente vive sendo acusado, a gente vive também, muitas vezes, perdendo certos privilégios, porque a gente se nega a entrar no esquema, a usar o jeitinho, porque esse é o estilo de vida de Deus, é a santidade de Deus. Muito possivelmente não se aplique somente àqueles que são martirizados, como no 5º selo, lá no capítulo 5. Não só àqueles que vão a tribunais, que são executados, mas talvez se apliquem àqueles que morrem em Cristo, aos que até o último suspiro continuam crendo nele, continuam firmados nele, tendo um relacionamento com ele, apesar das privações, apesar das tribulações, das tentações, das restrições, das provações, permanecem fiéis a ele. Isso também é ser um mártir. Também é ser uma testemunha até o fim, até o último instante. A grande questão não é como você começa a sua caminhada com Cristo. A grande questão é como você termina, e sempre termina na morte. Mas termina em fidelidade. O importante não é quantas pessoas entram pela porta da igreja. O importante é quantas pessoas permanecem fiéis ao Senhor até o fim. Nós corremos o risco de ter igrejas cheias, lotadas, mas longe do Senhor. Não fiéis ao Senhor. Então vem essa promessa, não é? Essa recompensa. Diz aí o texto, descansam das suas fadigas. É a mesma expressão lá do 5º selo, do capítulo 5. Não é? Mas aqui diz, não é só descanso, diz, as suas obras os acompanham. Há uma expectativa de recompensa. Sobe com eles até a presença de Deus aquilo que eles fizeram. A gente não faz coisas no reino de Deus, na obra de Deus, Cleiton, para ser salvo. Você não dá o dízimo para ser salvo, você não ora para ser salvo, você não vem à igreja para ser salvo, você não evangeliza para ser salvo, você não ajuda as pessoas para ser salvo.
você o faz porque é salvo, porque já ganhou de graça a salvação. Fizeram porque eram salvos, e porque eram salvos, e porque são salvos, tem um estilo de vida, tem a marca de Deus. Porque sendo salvos, viveram de modo vibrante para Deus nesse mundo. Uma vida plena para Deus, no sentido de rejeitar as propostas do mundo, mas também no sentido de fazer, de efetuar, de pregar o Evangelho, que é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o Evangelho, no sentido de testemunhar com palavras e também com as obras a glória de Cristo. Estes, diz aqui o versículo 13, o quinto anúncio: a sua conta celeste está garantida. Ninguém vai mexer no seu patrimônio. Até me veio a lembrança os tempos do presidente Collor, quando a poupança foi fechada, quando o governo reteve todo o dinheiro que estava na poupança. Gente que perdeu muito. Não foi a traça, em termos assim, entre aspas, não foi ladrão que tomou, né? Mas intempéries também tomou. Mas nesse tesouro, nesse patrimônio, que Jesus disse que vale a pena acumular, Mateus 6, 20 e 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde ladrões escavam e roubam, a traça e a ferrugem corrói, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde nada disso acontece, não é? É disso que está sendo falado aqui. Essas são as obras que acompanham os valores que o Senhor reserva para os seus lá, onde a traça e a ferrugem e nem ladrão podem alcançar. Meu querido, isso aqui não é só a questão de você ganhar almas para Cristo, não são só almas para Cristo, mas tudo que você faz. O Senhor Jesus disse que até quando alguém dá um copo de água a um dos seus pequeninos, isso lhe é contado, é acrescentado como patrimônio. Qual é a palavra? Galardão. Muito bem, agora do versículo 14 ao versículo 16, nós entramos no último anúncio, né? Esse quinto anúncio, então, é a bem-aventurança dos mortos que morrem em Cristo, né? Morrem e vão estar junto com Cristo na glória celestial, as suas obras os acompanham e eles descansam na presença do Senhor. Mas agora vem o sexto anúncio, versículos 14 a 16, que diz, você pode ler comigo: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O sexto anúncio é o anúncio do ato divino final de recolher o trigo. As duas vozes finais vão estabelecer um contraste entre o trigo recolhido e as uvas esmagadas. Logicamente isso é uma figura, né? E aqui pode ser também uma figura dupla daquilo que João Batista já havia anunciado a respeito da missão de Jesus. Você pode ir lá para o início dos evangelhos, né? E você vai ver os anúncios de João, mas especialmente em Lucas 3, versículo 17, ele diz que Jesus vai recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Ao mesmo tempo em que ele salva os seus, ele destrói aqueles que não lhe pertencem. Ao mesmo tempo que ele salva os seus,
destrói aqueles que não lhe pertencem. O sexto anúncio celeste mostra o recolher do trigo. O sétimo mostra o esmagar das uvas. Assim como a figura de João 4, verso 35, Jesus diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus disse isso para os discípulos, depois de ter conversado com a mulher samaritana. E aí a mulher samaritana vai para a cidade de Sicar, anuncia que ela encontrou-se com o Messias, os homens vão conversar com Jesus e há uma colheita maravilhosa. Lá significava que o povo eleito estava preparado para ser salvo. Mas agora aqui, nos versículos 14 em diante, significa que essa figura é interpretada como sendo aquele momento final em que Cristo retira a sua igreja do mundo, leva a sua igreja consigo. Teríamos aqui então uma menção ao que Paulo descreve especialmente aos Tessalonicenses, do arrebatamento da igreja. A igreja sendo retirada para que Deus estabeleça o seu juízo sobre o mundo. Agora, a igreja sendo retirada, queridos, não é mais tempo de oportunidade para os incrédulos. A igreja sendo retirada é tempo do juízo de Deus. O Senhor Jesus retirando a sua igreja do mundo. Depois que ele retirar, vem o esmagar das uvas. Aí os versos 17 a 19. Depois de ele retirar o seu trigo, vem o esmagar das uvas, vem a destruição dos ímpios, dos perversos. E assim, meus queridos, o arrebatamento nunca é no começo, nunca é pré-tribulacionista, é sempre depois da tribulação. A igreja passa pela tribulação, inclusive a grande tribulação. É sempre depois da provação, depois de enfrentar os inimigos, de ser testado, depois de enfrentar o mal. Aí então, a igreja passou no teste, a igreja venceu. Nós estamos aqui nesse momento, queridos, passando pela tribulação. Eu não sei dizer se é a grande tribulação, mas quem vive nesse mundo vive em tribulação. A igreja nesse mundo vive em tribulação. Não haverá um momento glorioso para a igreja neste mundo antes de Cristo voltar. E nem ele voltando neste mundo um tempo de glória. Haverá glória nos novos céus e nova terra. Meus queridos, então a igreja passou no teste, venceu, morreu até. Como é o caso da quinta voz. Então chega o momento de o Senhor recolher a sua igreja. Então aqui nós estamos vendo aquele momento final em que Jesus volta, tira a sua igreja, ficam os ímpios para o juízo final e a destruição final. Uma figura que vem do Antigo Testamento, do arrebatamento, é Deus mandando os anjos para retirarem Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Os anjos pegam Ló e a sua família pela mão, porque eles não queriam sair. E os anjos então os levam para fora da cidade. Assim que eles estão fora da cidade, é que então chove fogo e enxofre sobre a cidade da Campina. O sexto anúncio, do versículo 16 do versículo 14 ao verso 16. Portanto, é o arrebatamento da igreja. Não é Deus livrando a igreja da tribulação, da perseguição do mundo. É Deus livrando a igreja da destruição junto com os ímpios. Arrebatamento é Deus livrando a igreja do seu juízo sobre o mundo. Jesus disse: quem crê em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É Deus retirando a igreja antes que ele destrua tudo mais, para não destruir a sua igreja com o mundo. Ele a tira antes. Ele não retira a igreja para não ser perseguida. A perseguição
é o teste de fidelidade da igreja. A igreja precisa provar que ela de fato crê em Jesus, que ela de fato ama esse Senhor e Salvador. A igreja precisa ser perseguida, está no plano de Deus, porque este é o teste para a fé verdadeira. Uma fé que por qualquer probleminha abandona não é verdadeira, é falsa. Uma fé que só é firme se tudo está bem é falsa. Não está no plano de Deus que a igreja seja destruída com o mundo nos flagelos de Deus. E então ele tira, né? O arrebatamento acontece antes que Deus derrame os flagelos sobre o mundo. Então o anjo, que aqui simboliza o próprio Cristo, tendo uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada, ceifa, retira o trigo da terra, os seus frutos preciosos para armazenar no seu celeiro. Mas aí então vem a parte final. Eu convido você para ler os versos 17 a 20. E nós vamos terminar com eles aqui o capítulo 14. Vamos terminar com ele também a quarta vez que João conta a história. Então perceba que João chegou de novo no final, não é? Na volta de Jesus, no estabelecimento do juízo, na destruição do mundo. Versos 17 a 19. Então você pode ler daí para nós, está sem óculos. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, um outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Você viu aí que não foi apenas até o verso 19, mas foi até o 20, não é? Mas nós temos aí a sétima grande voz, o sétimo anúncio, e esta grande voz anuncia a destruição deste mundo. A figura final é do esmagar das uvas. O texto diz: estão amadurecidas, no final do verso 18, no sentido de que a iniquidade chegou ao teto, chegou ao ponto máximo. Deus está preparando isso. Ele está deixando que a iniquidade avance. E quando ela chegar no ponto máximo, aí Deus destrói. No Antigo Testamento, quando a plenitude do mal alcança o seu nível máximo, então Deus reage, vinga, destrói. É o que ele faz com Sodoma e Gomorra. É o que ele faz no tempo de Noé, não é? Aqui o sentido é: Deus está permitindo e permitirá que o mal cresça na sociedade até chegar no último nível, no último limite. As pessoas costumam dizer: o mal sempre vence. Neste mundo mal, nessa temporalidade, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E tempos de impiedade cada vez maior é o que vem pela frente. Tempos de lascívia, de perversões, de violência, de pecado aflorando cada vez mais em todo o mundo, até que chegue ao ponto máximo do mal. Então chegará a hora das uvas serem colhidas. Só que elas não são recolhidas, elas são lançadas no lagar. O lagar era um recipiente enorme em que se jogavam as uvas para as pessoas pisarem. Ao pisar, saía suco para então produzir vinho. Eu acho que se você procurar aí no YouTube, não é? Pisar de uvas no lagar, você vai achar aí algumas imagens para você ter essa compreensão.
Aqui essas uvas simbolizam o mundo em sua maldade e em sua perversão, que é lançado no lagar. O Senhor pisa aqui essas uvas. O pisar do cavaleiro do capítulo 19, que nós vamos ainda ver na quarta sessão, na quarta divisão do livro de Apocalipse. João vai descrever, diz que ele pisa o lagar da fúria, da cólera do Deus Todo-Poderoso. Capítulo 19, verso 15. É o próprio Cristo esmagando todos os seus inimigos de uma forma total e assombrosa. Nós gostamos de falar que Jesus é manso e humilde, né? Gostamos de olhar para a figura benfazeja de Jesus, mas ao final Jesus pisa os seus inimigos. E se você não é amigo de Jesus, você está debaixo desse pisar da cólera. O texto diz aí no verso 20, e o lagar foi pisado fora da cidade. Correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Corre sangue. Esmaga a uva, corre sangue. Perceba aí então o simbolismo, né? É pensar em pessoas, não em uvas. O sangue corre até uma distância de milhares de quilômetros. Algo absolutamente assombroso. Os inimigos de Cristo são muitos. E é claro que aqui é simbólico. É preciso perceber, pensar em uma completa e total destruição deste mundo. É lógico que nós não ficamos sem esperança, porque eu adianto para você, capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse, nós vamos ser apresentados aos novos céus e nova terra, onde aqueles que são de Jesus vão viver eternamente, e para viver eternamente eles recebem um corpo novo. Mas isso é assunto para a frente, é só para apresentar aqui a esperança. Mas então assim se finaliza a quarta sessão, a maior das sessões recapitulativas de Apocalipse, né? A primeira do capítulo 1 ao capítulo 3, a segunda do capítulo 4 ao capítulo 7, a terceira do capítulo 8 ao capítulo 11 e esta quarta do capítulo 14 ao 16. Estamos finalizando essa sessão. E o que aprendemos com ela? O que nós aprendemos desde o capítulo 12 até o capítulo 14 de Apocalipse? Nós aprendemos que Deus, o nosso Deus, reina. Cristo venceu, triunfou sobre Satanás, triunfou sobre Satanás na cruz, na ressurreição, na sua glorificação, expulsou do céu o dragão e o precipitou à terra. Essa é a explicação da fúria do dragão de Satanás. Satanás então persegue a igreja com os seus 3 aliados, a primeira e a segunda bestas, e também a Babilônia, que aqui é pré-anunciada, predita que ainda vai aparecer, mas a sua queda vai aparecer na história do Apocalipse, eu quero dizer. Ela já está em curso, a Babilônia está o tempo todo aí. Esses 3 aliados, eles estão desde João, né, desde Cristo até a segunda vinda de Cristo. Esses 3 aliados estão atuando no mundo. Quando nós dizemos que a Babilônia vai aparecer, ela vai aparecer na história. Mas João já anunciou a sua queda. Ao mesmo tempo, a igreja, no meio de toda essa turbulência, no meio de toda essa tribulação, precisa se manter pura, santa, precisa se manter casta diante da prostituição do mundo. A igreja anuncia o Evangelho. Então preste atenção. Se a segunda besta é a religião falsa, a igreja precisa cuidar para não se tornar a religião falsa. Ela precisa cuidar para pregar o Evangelho genuíno, verdadeiro. Isso é extremamente importante, queridos. Então, ao mesmo tempo a igreja
sofre, ela tem a perseguição, ela está em tribulação, mas ela precisa manter-se pura e também precisa pregar o Evangelho. E ela precisa pregar o Evangelho para um mundo que não quer ouvir o Evangelho. Um mundo que é rebelde contra o Senhor. A igreja precisa pregar o Evangelho confiando no poder de Deus, na intervenção dos céus na terra. E aqui, eu na minha experiência de pastor, e observando esses quase 30 anos que eu sou pastor, inclusive a minha experiência pessoal, nós precisamos cuidar com o nosso desejo de ser efetivos na pregação do Evangelho. Porque muita gente vai rejeitar o Evangelho. E nós queremos pregar o Evangelho e queremos que as pessoas creiam no Evangelho. Por isso nós corremos o risco de ir adaptando o Evangelho, ir colocando coisas que não são do Evangelho no Evangelho. E se a gente fizer isso, o Evangelho deixa de ser o Evangelho para ser a religião falsa. Então nós precisamos cuidar com isso. A igreja precisa pregar o Evangelho crendo na intervenção dos céus na terra. Enquanto prega o Evangelho, se for preciso, a igreja resiste às marcas da besta. Ela sucumbe, morre até mesmo se for necessário pela causa de Cristo. Ao mesmo tempo, os crentes morrem e sobem, e também as suas obras os acompanham, e está garantida a sua conta celeste, acumulada por tudo o que ela faz aqui na terra. A salvação é de graça, mas por tudo que nós fazemos no reino de Deus tem recompensa. Isso é maravilhoso. Finalmente chegará o dia quando o Senhor recolherá o seu trigo no seu celeiro, mas pisará as uvas no lagar da ira de Deus. Chegará o dia. E por tudo isso nós aprendemos que vale a pena ser crente fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. Você se lembra, numa das cartas, se eu não me engano, a igreja de Éfeso, acho que não é a igreja de Éfeso, mas a uma das igrejas, o Senhor Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tudo o que você fizer aqui no reino de Deus é acumulado na sua conta celestial. Mas é muito perigoso ser um crente mentiroso. É muito sério e arriscado ser um crente falso, estar numa religião falsa. E é possível isso mesmo estando dentro de uma organização boa. É muito perigoso por quê? Porque está correndo o risco de enfrentar o lagar da ira de Deus. Está correndo o risco de beber do cálice sem mistura pelos séculos dos séculos, sem descanso. É muito perigoso ser ímpio. É muito perigoso ser um falso crente. Mas é recompensador perseverar. A vida do crente é perseverar. Então ele diz: aqui está a perseverança dos crentes, não é? No versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, ou seja, os que têm o Velho e o Novo Testamento. É recompensador perseverar, a certeza do reino vindouro, a certeza da vitória de Cristo. Nós vivemos em meio a tribulações, nós somos a igreja militante, a igreja que está na milícia, na guerra, mas já somos vitoriosos. Por isso a expressão aqui dos vídeos do pastor Leandro, invencíveis. Por isso também o título do livro do reverendo William Hendrickson, mais que vencedores, na expressão do apóstolo Paulo. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça e fortaleza ao seu coração, mantendo você fiel, porque a fidelidade não depende da nossa força, depende do sustento do nosso Deus. É Ele quem nos faz fiéis até o fim. Vamos orar? Deus amado, nessa manhã em que
o Senhor falou conosco gloriosa e magnificamente. Obrigado, Senhor, por esses estudos do reverendo Leandro. Obrigado porque por eles o Senhor nos traz esperança, o Senhor nos traz fortalecimento e o Senhor nos desafia a essa vida de perseverança e de fidelidade. Ajuda-nos nisso. É o teu auxílio que nos faz perseverar. Deus, enche-nos de esperança, de alento, que o teu Espírito nos fortaleça em toda a caminhada e nos faça pregadores do teu Evangelho Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Apocalipse é para a igreja, para trazer esperança. Sempre leia nessa perspectiva, em nome de Jesus. Um bom dia, até hoje às 19h30, se Deus quiser.